Mudando de assunto, a epidemia de dengue também está atingindo os moradores da zona rural. Em áreas com menor densidade de pessoas, a evolução do número de casos pode ser mais lenta, mas ocorre da mesma forma se comparado à cidade. Para prevenir a proliferação do mosquito, devem ser tomados cuidados especiais, já que as propriedades são mais extensas e, por isso, mais propensas ao surgimento dos focos do Aedes aegypti, como informa o repórter Euclides Oliva. Agora, em 2024, a dengue se configurou em um grande problema e um desafio para todo mundo, sobretudo para a área médica. E quando se pensa em zona rural, como que tem sido o comportamento? Eu converso com o Dr. Carlos Peloso, que é médico da família e de comunidades rurais. Ele está atuando hoje aqui, por exemplo, na comunidade rural da Cachoeira. Doutor, o pessoal tem um acesso fácil às plantas medicinais. E tem aquele costume de uma família passar as receitinhas para outras famílias. Como que tem sido o enfrentamento da dengue na área rural? Euclides, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com a comunidade, com a população, de estar divulgando informações sobre saúde. Em relação nesse tocante ao uso das plantas medicinais, já é de praxe, né, da população zona rural usar muitos chás, muitas ervas. A gente tem os curandeiros. A gente entende que existe educação popular em saúde, existe o uso popular e a gente não despreza de forma nenhuma esse conhecimento popular. Mas nesse momento de epidemia de dengue que a gente está passando aqui no município, é muito importante a gente não deixar de fazer o uso das medidas de hidratação, as medidas farmacológicas, as medidas preconizadas pelos médicos das unidades de saúde, em detrimento para usar somente o uso das plantas. A gente sabe que as plantas podem utilizar, utilizado vastamente vários problemas de saúde, aliviam sintomas, podem ser utilizadas também para repelir insetos, né? Isso tem sido muito utilizado, capim-citronela, andiroba, capim-cidreira, manjericão, pode ser utilizado, mas a gente não deixar de lado as outras medidas que a gente precisa. Olhar o quintal, olhar em relação à água parada, lixo. A gente percebe até próximo às unidades de saúde, a população, infelizmente, muito acúmulo de lixo, então vem as chuvas, acumula água ali, fica parada. Então a gente não pode deixar de fazer isso. E a gente não deixar de seguir as orientações médicas, as orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde, só para ficar no uso dos chás, no uso das plantas medicinais. E existem também, né, se a população quiser, na internet você consegue achar isso, a Farmacopeia Brasileira, que é um compêndio onde você tem todas as plantas listadas, o uso daquelas plantas, a recomendação daquele uso. Então, a gente aqui na zona rural, felizmente, a gente tem tido menos casos, tem menos pessoas, a gente tem mais predadores naturais, menos ajuntamento de casas, felizmente. Mas, comparado aos outros anos que eu estou aqui na zona rural, a gente teve um aumento abrupto, muito exponencial. Não se compara com o número de casos da zona urbana, mas aumentou demais. Então, a gente pede essa recomendação para a população para não deixar de fazer a hidratação vigorosa, né? A hidratação é o tratamento, é fundamental para evitar complicações. E não é só a água, né? Não é só a água, justamente. A pessoa, ela precisa, além da água, ela usar soro, sais de reidratação oral e outros líquidos. Geralmente, Euclides, é na proporção de 1/3 desse volume de líquido ser de soro, de sais de reidratação oral, disponíveis nas unidades de saúde. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com 70 quilos, a gente coloca uma média de 60 ml por quilo na vigência de dengue, ou seja, 6 vezes 7, 42. A pessoa tem que beber 4 litros e meio de líquido. Desses 4 litros, 3 litros de água e outros líquidos e 1,5 litro de soro. Seria a recomendação. Então, isso tem que ser seguido à risca, né? E as outras medidas de proteção. E os chamados remédios, né, ou as plantas milagreiras aí, a gente sabe que a dose, de repente, ela pode ser fatal, né? Se a pessoa exagerar com chá ou com remédio, porque na realidade a dengue não tem um remédio específico para combater esse vírus, né? Justamente, bem lembrado, Euclides, eu tinha me esquecido de falar, você me lembrou bem. A gente tem, às vezes, a ideia preconcebida de que planta, chá não faz mal.
lê do engano. A gente tem várias plantas que, dependendo da dose que a gente utiliza, pode ser tóxica, pode fazer mal, pode intoxicar, e então é preciso ter um uso criterioso dos chás, né, das plantas, e a gente sempre buscar informações oficiais. Você tem a Sociedade Brasileira de Fitoterapia, você tem a Farmacopeia Brasileira, que a gente pode recomendar, e as unidades de saúde, né? Se você tem alguma dúvida, traga para o seu médico, para o seu enfermeiro, para o seu agente de saúde, para a gente poder esclarecer essa dúvida. Se a gente não souber, a gente vai estudar junto. Ok, obrigado pelas informações. Fica a dica então, Euclides Oliva, para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Euclides. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2024, Varginha já registrou 12.232 casos prováveis de dengue, com 22 óbitos sob investigação e 2 mortes confirmadas por causa da doença.